Passemos, portanto, para a esperada apresentação. O sorteado para esta noite nos falará sobre o tema a meditação como possível meio de prevenção da síndrome de burnout em eclesiásticos. Com a palavra, o acadêmico Jean Cássio Ribeiro, que é graduado em Engenharia Elétrica pela Faculdade Anhanguera de Anápolis e graduando em Filosofia pela Faculdade Católica de Anápolis. Cumprimento o reverendíssimo padre mestre Anevair José, reitor deste seminário e assistente eclesiástico desta agremiação. E na pessoa dele, cumprimento também toda a mesa de honra. Cumprimento o ilustríssimo presidente Lucas Pérez e na pessoa dele os representantes da mesa organizadora. Cumprimento a cada um dos convidados, os meus irmãos seminaristas, os companheiros na caminhada e compartilham comigo o mesmo ideal. Também cumprimento o meu irmão, Giovanni Carlos Lopes Ribeiro, que está sempre comigo me ajudando para o que der e vier. Uma boa noite a todos e salve Maria. Salve Maria. O tema da minha apresentação é a meditação como possível meio de prevenção da síndrome de burnout em eclesiásticos. Quem me orientou foi o professor mestre Marcos William Francelino Gomes, um amigo meu de Campo Norte. O roteiro da apresentação. Conforme este roteiro, eu procuro ser fiel ao trabalho escrito e acrescentarei somente os agradecimentos no final da apresentação. Então, vai dividir em introdução, onde apresentarei a justificativa do trabalho, o capítulo 1, 2, 3 e 4, onde discorrerei sobre a síndrome de burnout, sobre a meditação e sobre os exercícios mentais. Por último, as considerações finais, referências e agradecimentos. O que me motivou a escolher este tema foi o fato que seria cômico se não fosse preocupante. Quando eu cheguei em Campo Norte para as férias, um amigo meu olhou para mim e me disse ipsis verbis: Jean, você está acabado. Essa foto aqui representa a minha metade, porque essa foto é de setembro, na época que a gente vai para casa, mês de janeiro, depois das últimas provas. Então estava o triplo de olheiras, o triplo de rugas, e realmente eu estava esgotado. E isso me preocupou bastante. Eu cheguei a pensar até o que estava me levando, poderia estar me levando a esse cansaço, a esse esgotamento. E este mesmo amigo me recomendou a leitura de um livro do padre Narciso Irala. Este livro aqui, Controle Cerebral e Emocional, que nos ajuda a controlar melhor as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para sermos mais eficazes nos nossos trabalhos. Então, sabemos que estudamos muito, desde o propedêutico, e nos estudos a gente desgasta um pouco mesmo. Mas sabemos também que a vida de padre é muito mais exigente do que aqui no seminário. E desde agora, então, devemos procurar nos guardar, nos proteger desses males que podem acometer os profissionais, sendo um deles a síndrome de burnout. E ela pode atingir eclesiásticos. Neste trabalho, além de diáconos, padres e bispos, eu acrescento também, particularmente neste trabalho, os seminaristas, que são os futuros padres das dioceses. E aqui, uma imagem do Papa Francisco meditando. A meditação, então, vai ser essa ferramenta para nos fazer vencer qualquer síndrome, qualquer distúrbio psíquico, através da meditação. Então, vamos lá. Dos distúrbios psíquicos que afetam o homem moderno, o principal que eu encontrei, que estava me fazendo sofrer,
E eu imagino que seja isso, né? Ainda não tive nenhum tratamento assim nessa área, mas eu imagino que eu estava ou passava pela síndrome de burnout, porque estava realmente muito cansado, queimado. A definição da síndrome é um distúrbio psíquico que acomete as pessoas, conferindo cansaço extremo. Era eu naquele dia. Extremo, um enfraquecimento pessoal, extração das forças e diminuição do interesse pelo trabalho. Então a gente se encontra como um palito de fósforos que, depois de aceso, queima até se consumir totalmente e depois não tem mais nada para dar, se tornando inútil. O esgotamento profissional também pode ser chamado de a síndrome de burnout, também pode ser chamado de esgotamento profissional ou desgaste ocupacional. Ela também pode ser chamada de síndrome do assistente desassistido. Por quê? É o assistente que não tem os cuidados, né? Ele é desassistido, assim como o cuidador descuidado, que não se cuida bem. E a síndrome do bom samaritano desiludido, que eu acho que é a que mais serve para o meio eclesiástico. Agora vamos aos fatores que causam a síndrome de burnout. Os distúrbios psíquicos que afetam o homem, sendo como principal que eu falo a síndrome de burnout, tem principalmente estas causas: fatores externos, mas também fatores internos. Os fatores internos são principalmente os pensamentos, aquilo que a pessoa faz internamente, sendo que os fatores externos são as instituições e a sociedade. Os fatores internos são, então, ideias, emoções e atitudes negativas, o desânimo, a falta de ideal, o sentir-se desvalorizado, excluído, desconfiança, enquanto que os fatores externos podem ser ingratidão dos assistidos, sobrecarga das funções, dos trabalhos, cobrança excessiva do superior, a competição agressiva, a agenda mal organizada e a agitação da vida moderna. Tudo isso gera estresse. E o estresse crônico pode causar a síndrome de burnout. E os efeitos? Quais são os sintomas desse mal? Os efeitos podem ser somáticos ou psíquicos. Os efeitos somáticos são aqueles que atingem o corpo. Então, são os problemas cardiorrespiratórios, digestivos, a suscetibilidade para doenças, dores de coluna, tensão, cansaço, dor de cabeça, náusea, insônia, tudo isso. Enquanto que os efeitos psíquicos são aqueles que atingem a cabeça, a mente. São a fraqueza pessoal, incapacidade no trabalho, desconfiança, impaciência. A pessoa pode adquirir uma atitude cínica quanto aos assistidos, quanto aos colegas de trabalho. Uma imensa tristeza, inquietação, dificuldade de concentração. Mas eu queria salientar a despersonalização, esgotamento emocional e a baixa autoestima, que são os elementos característicos da síndrome de burnout. A despersonalização, a pessoa se sente alienada ao trabalho, se sente alienada e quer sair daquele ambiente, porque se sente mal, não quer se encontrar com os clientes, não quer se encontrar no ambiente de trabalho. O esgotamento emocional, a pessoa parece que não tem nada para dar, ela está totalmente queimada. E a baixa autoestima, porque ela acha que ela não consegue fazer nada direito e tem a baixa autoestima. Mas o pior é porque pode ocorrer o risco de suicídio. Eu acho que é o mais perigoso nessa síndrome. Roberto Almada, ele vem nos falar que em seu recente trabalho, O Cansaço dos Bons, este livrinho aqui, ele vem falar sobre o cansaço dos bons, a logoterapia como alternativa ao desgaste profissional. E ele vai desenvolver e vai apontar nos seus trabalhos que os eclesiásticos são um grupo de risco entre os profissionais
que podem ser acometidos pela síndrome de burnout. Dentre os profissionais temos, principalmente, os docentes, os agentes de saúde, médicos, enfermeiros e também os assistentes, os voluntários e todos aqueles que trabalham com pessoas, diretamente com pessoas e precisam ter empatia no seu trabalho. Depois, Helena Meserville, em sua pesquisa, mostra que em uma amostra de 881 sacerdotes, a maioria constatou que havia incidência de síndrome de burnout e o esgotamento afetava diretamente a saúde deles. William Pereira constatou que o fenômeno de burnout ele é potencializado pela sobrecarga do trabalho burocrático, repetitivo e monótono. E no caso dos padres, os fracassos pastorais, as múltiplas reivindicações dos fiéis, as frustrações, dificuldade de relacionar-se com os outros padres, a baixa autoestima, as perdas no sentido de perda de sentido de presença do presbitério, de pertença do presbitério, associado ao grave contraste entre os valores pessoais e os valores eclesiais. E também influi muito o estilo de vida, que muitas vezes é sedentário, a experiência de solidão na casa paroquial e a falta de apoio entre as autoridades eclesiásticas. Tudo isso junto à ignorância acerca da patologia. Muitas vezes está sofrendo a síndrome e nem sabe disso. Aí temos esses 3 sacerdotes que se mataram em 2016. Tiraram a própria vida. Todos eles tinham indícios de estarem com a síndrome de burnout. Finalizado a explanação sobre a síndrome, falaremos agora sobre a meditação. A meditação é aquilo que eu apresento como meio de prevenir contra a síndrome. São Tomás, no artigo 3º da questão 88 da Suma Teológica, argumenta sobre a meditação, que ela possui excelentes benefícios para o homem, e implicitamente ele fala da sua necessidade para os eclesiásticos. Padre Adolphe Danqueret, professor em diversos seminários franceses e autor do Tratado de Teologia Ascética e Mística, escreveu sobre a importância do exercício da meditação para os sacerdotes. Ele disse: a experiência mostra que um sacerdote, absorvido nos trabalhos do ministério apostólico, se descura deste santo exercício, a meditação, bem depressa será invadido por numerosas distrações, ainda no meio dos mais santos ministérios. As suas convicções irão esmorecendo, a energia diminuindo e as fraquezas aumentando, até que enfim sobrevirá a tibieza, e ele exposto a sucumbir. E ele ainda complementa: é, pois, uma falta de psicologia aconselhar aos sacerdotes absorvidos na vida paroquial que omitam a meditação. No Dicionário de Filosofia de Abaiano, temos que a meditação é um dos 3 graus de ascensão mística. É o recolhimento da alma em si mesma para contemplar a Deus, que tem por objeto a imagem de Deus. Estudos recentes em grandes universidades dos Estados Unidos, Universidade de Harvard, essa primeira aqui, mostram que a meditação altera até a estrutura do cérebro, beneficiando a pessoa por inteiro. Durante as pesquisas, os participantes tiveram aumento da massa cinzenta, principalmente as áreas envolvidas no processo de aprendizagem, de memória e da regulação das emoções. Também foi constatado uma maior tranquilidade imediata após uma sessão de meditação e, a longo prazo, também a diminuição da frequência de pensamentos negativos. Ainda nessa mesma universidade, foi constatado que a meditação afasta o medo e a preocupação excessiva, e também os efeitos da ansiedade exacerbada. Mas também se encontram meios, por meio da meditação, é possível encontrar meios para enfrentar qualquer dificuldade. E em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein, por meio
de uma pesquisa que tinha 39 pessoas, com exames de neuroimagem, mostraram que quem meditava há pelo menos 3 anos eram donos de um cérebro mais eficiente e em tarefas que exigiam mais atenção. Vimos que a meditação é muito importante, vimos os seus benefícios para o corpo inteiro, e agora vamos ao método de meditar. Na preparação, no método de meditar temos preparação remota, próxima, imediata, e depois vou apresentar o corpo da meditação e a conclusão. Em todo empreendimento humano deve haver uma preparação, e assim também a meditação. Para que ela alcance os seus melhores resultados, devemos nos preparar. A preparação remota, o praticante deve exercitar-se já antes, alguns dias antes, com mortificações dos sentidos, com recolhimento, com humildade, como aponta o padre Tanqueray no seu livro de Teologia Ascética e Mística. Na preparação próxima, convém ler e escutar a matéria da meditação, antes de dormir, na véspera. Ao acordar, lembrar o conteúdo e exercitar o coração nos sentimentos a ela conformes. Na preparação imediata, consiste o maior esforço no exercício da presença de Deus, pois meditação é presença de Deus na nossa vida. Deve-se recordar que Deus existe, que Ele tudo pode, que Ele tudo vê. E deve-se observar que neste exato momento Deus deseja comunicar-se com quem faz a meditação. No corpo da meditação, consideramos e raciocinamos. Então, essa parte comporta as considerações e os raciocínios, para se convencer da necessidade de alcançar alguma virtude, ou de extirpar algum defeito. E seguem-se também os exames e as reflexões sobre si mesmo, para verificar as próprias fraquezas, prosseguindo com as súplicas para obter a graça de progredir na virtude, e as resoluções que o praticante se determina a operar em busca de alcançar a virtude que meditou. Como conclusão da meditação, temos então, ao fim da meditação, uma breve ação de graças e a oração, uma última oração e a escolha de um pensamento ou máxima que deve aperfeiçoar, para a máxima impressão daquilo que lhe tenha causado, a fim de relembrá-lo do decorrer de todo o dia. O que é imprescindível para a meditação? O recolhimento habitual, a concentração atual, a ocasião oportuna, duração suficiente, lugar apropriado e posição conveniente. As principais dificuldades para a meditação vêm da inexperiência, da falta de disciplina e principalmente das distrações. É importante lembrar que a meditação não é leitura. Ela pode ser precedida pela leitura e acompanhada, mas a meditação é um diálogo com Deus. No capítulo 4, temos as sugestões de exercícios mentais. Trabalho principalmente com o livro do padre Narciso Irala, o controle cerebral e emocional. Por isso, no capítulo 4 deste trabalho, vamos tomar como sugestões todos os exercícios abordados aqui. Alguns, não todos. Só os que falam sobre a meditação, sobre a atenção concentrada e a reeducação da consciência. Por isso, ele procura nos dar uma lição de como obter a eficiência nos trabalhos e, com isso, alcançar a felicidade. Ele usa muito um adágio aqui no seu livro. Age quod agis, que é uma expressão latina e quer dizer preste atenção ao que fazes. Ele vai dividir a consciência humana em 2 momentos. A atitude de receptividade dos sentidos, de tudo aquilo que é cor, ou som, ou tato, tudo aquilo que é informação, que passa pelos sentidos. Essa é a consciência receptora. E também a consciência emissora, que é tudo aquilo que o cérebro produz. As imagens dos pensamentos, dos raciocínios, tudo isso é emissão.
para ele, a recepção é algo muito passivo. Então, na recepção você descansa. Por isso que quando você olha uma paisagem bonita, um objeto bonito, uma obra de arte, você descansa. Mas na emissão você trabalha, é uma atividade criadora. Por isso é preciso regular para termos um equilíbrio entre recepção e emissão. E aí está o segredo para termos eficiência nos trabalhos, descanso e conseguirmos evitar o esgotamento. Ele diz: a alma feliz descobre na essência de cada ser ou acontecimento aquilo que lhes dá unidade e valor. É preciso viver o presente com unidade de pensamento e de ação. Mas quem pela tristeza, saudades, cai no passado ou se abate pela preocupação com o futuro, deixa de avançar rumo à sua felicidade. Quem tem ao mesmo tempo muitas coisas em pensar ou fazer, se encontrará nervoso, agitado, angustiado, mas não feliz. Sobretudo é preciso viver o momento atual, com plenitude de satisfação, paz e alegria. Por isso, para melhorar a meditação, ele apresenta esses exercícios. Os exercícios para a consciência receptiva, que é aquilo que a gente recebe pelo olho, pelos ouvidos. Os exercícios visuais. Ele vai apresentar alguns exercícios, como por exemplo, você fixar a atenção em alguma paisagem, algum objeto, e descansar a sua vista ali. Você não vai pensar em nada neste momento, apenas descansar a sua visão naquele objeto. E isso você vai apenas receber quase que totalmente passivo. E nesse momento você vai estar descansando. Também os exercícios auditivos. Você vai escutar algum som e descansar o seu ouvido neste som. Não vai procurar de onde que vem esse som, nem por que ele é produzido, mas simplesmente descansar o seu ouvido neste som. Também os exercícios táteis. Você vai sentir um objeto, a sua textura, sua temperatura, mas sem perguntas, sem fazer o seu cérebro ficar se perguntando, apenas passivamente. E isso são os exercícios para a educação da consciência receptiva. Depois ele vai apresentar os exercícios para a consciência emissiva, que é aquilo que a mente trabalha, é o trabalho criativo. Ou seja, nesses exercícios há uma atividade criadora no homem e por isso gera cansaço. Mas se você trabalhar bem, o cansaço vai ser menor e a eficiência é maior. Por isso, nos exercícios visuais, ele vai apresentar desenhos que você pode fazer com o dedo. Por exemplo, o número 8. Você vai fazer este desenho com o número 8, mais ou menos assim, por 1 ou 2 minutos, sem parar. Com a sua atenção neste desenho. Você pode escolher uma parede e fazer o desenho, por 1 ou 2 minutos. Aí você faz isso umas 3 vezes por dia. Neste exercício, você vai sentir mais que a sua atenção vai melhorar e a sua concentração também vai melhorar. No exercício auditivo, você pode pensar num relógio. E você faz tic-tac, tic-tac, por 1 ou 2 minutos. Mas sem preocupações. Você deve pensar somente nisso. Sem pensar nos trabalhos do outro dia, sem pensar naquilo que te aflige, mas somente pensando nisso. Eis o segredo para você se concentrar bem. É esquecer tudo o resto, mas focar naquilo. Como ele disse, focar no momento presente. Esse é o segredo da felicidade. Também os exercícios de leitura. Pegue um livro, leia um parágrafo, pare no ponto. Depois você vai descansar com a consciência receptiva, olhando a imagem, por 1 minuto. Depois volte à leitura, até o próximo ponto. Descanse de novo, olhando a imagem. E assim você vai conseguir se concentrar melhor. O exercício do relógio mental. Imagine um relógio marcando meio-dia, por 1 minuto. Depois, 1 hora, por mais 1 minuto. 2 horas, até 6 horas. Então você vai conseguir imaginar esse relógio
e vai conseguir concentrar bem a sua atenção. Os exercícios de apoio afetivo, que a Laís já me falou muitas vezes nas sessões de terapia. Quando você estiver se sentindo angustiado ou se sentindo preocupado, você vai pensar naquelas pessoas que mais te marcam, aquelas pessoas que te trazem paz. A sua mãe, o seu pai, a sua família. Você pode também pensar no melhor amigo e também pensar em Deus, pensar em Nossa Senhora, nos anjos, nos santos. Tudo isso vai te trazer conforto e paz naquela hora. E os exercícios para o convívio social. É sorrir, é olhar para o outro e pensar que ele é seu irmão e não se desgastar, às vezes com alguma discussão, mas sempre sorrir. E assim terminam os exercícios. Mas eu tive a preocupação de enviar eles escritos para o grupo do seminário, e assim que vocês puderem, podem ler cada um com mais calma. Chegamos então às considerações finais. Vemos que a síndrome de burnout ataca e não escolhe pessoas. Ela pode atacar também os eclesiásticos. Nós, os padres também, podemos ser vítimas disso se não nos cuidarmos. E o estupim para isso é o estresse crônico. O estresse nos causa fadiga, ansiedade, tudo que é ruim pode ser causado pelo estresse. E se ele não for trabalhado, não for evitado, podemos cair sim na síndrome de burnout. No âmbito eclesiástico, a síndrome pode causar estragos terríveis, como aqueles 3 padres que tiraram a própria vida. Então, é preciso reconhecer o cuidado de si mesmo, para ter a estrutura necessária de cuidar do outro. Senão, quem deveria cuidar vai necessitar de cuidados especializados. A prática da meditação, então, eu encontro como essa ajuda, esse meio de prevenir da síndrome de burnout. Porque com a meditação, nos protegeremos do estresse e conseguiremos mais proveitos através da meditação. E para se obter os melhores frutos da meditação, eu recomendo esses exercícios descritos no trabalho, que nos deixarão mais dispostos para a prática. E resumindo, para se proteger da síndrome, devemos praticar a meditação e assim alcançar a realização do ministério sacerdotal. As referências principais utilizadas no trabalho e os meus agradecimentos. Primeiramente a Deus, que em seu amor infinito nos dá todos os dias as consolações e as inspirações necessárias para os nossos diversos trabalhos. Agradeço a nossa Mãe Maria Santíssima, agradeço ao meu professor, ao professor Marcos William, professor mestre Marcos William, que me ajudou na confecção desse trabalho. Ele fez o papel de Sócrates e fez a maiêutica para sair esse trabalho. Agradeço à Academia Literária Imaculado Coração de Maria, que me deu a oportunidade de apresentar, ao Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria, minha casa, meu lar, e também a Diocese de Anápolis, na pessoa de Vossa Excelência Reverendíssima, Dom João Wilk. Obrigado.